No Saber Direito desta semana, você vai conhecer os impactos do pacote anticrime no processo penal. São 5 aulas sobre sistemas processuais penais, sistema acusatório, justiça penal consensual e tribunal do júri. As aulas são com o professor Andrew Fernandes Farias. Saudações, eminentes companheiros de trincheira. Meu nome é Andrew Fernandes, sou advogado criminalista e nós vamos ver no decorrer dessa semana alguns aspectos de uma disciplina fantástica do curso de Direito, que é o Direito Processual Penal. E dentro do Direito Processual Penal, nós vamos analisar uma questão agora que tem uma certa atualidade, contemporaneidade, que é a questão do impacto do pacote anticrime no processo penal brasileiro. Então, claro, nós não vamos falar sobre tudo, mas nós pincelamos alguns pontos principais que a Lei 13.964, o pacote, conhecido como pacote anticrime, impactou no nosso processo penal brasileiro. E aí, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro bate-papo, nós vamos tratar primeiro dos modelos de processo penal para verificar se o pacote anticrime, ele veio trazer o sistema de justiça criminal brasileiro, o sistema processual penal brasileiro, mais próximo de um modelo acusatório, mais próximo ao modelo inquisitório, mais próximo ao modelo misto, para a gente conseguir fazer essa análise, primeiramente. Então, no nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre essa questão dos sistemas processuais penais. Em um segundo encontro, nós já vamos analisar, digamos assim, o pacote anticrime propriamente dito e verificar alguns institutos, algumas reformas que o pacote anticrime realizou no âmbito do nosso Código de Processo Penal. Já no terceiro encontro, nós vamos nos debruçar sobre um tema bastante interessante, que vem ganhando espaço no mundo inteiro e também aqui no Brasil, e o pacote anticrime impactou profundamente a arquitetura jurídica brasileira, que é a justiça penal consensual e, mais especificamente, com o advento da Lei 13.964, o acordo de não persecução penal. Passado isso, nos nossos últimos encontros, o quarto e o quinto encontro, nós vamos verificar o impacto do pacote anticrime e um dispositivo específico do rito do tribunal do júri, mas para chegar nesse dispositivo específico, não tem como a gente falar do rito do júri sem abordar ele, vários aspectos do procedimento especial do tribunal do júri. Então a gente vai se debruçar um pouquinho sobre o procedimento especial do tribunal do júri, sobre o rito do tribunal do júri. Então, como eu havia dito aos senhores, o que nós vamos verificar nesse encontro de hoje? Nós vamos verificar, primeiramente, modelo de processo, os sistemas processuais penais, para no nosso próximo encontro a gente fazer o cotejo, fazer o filtro. Será que o pacote anticrime, ele está se harmonizando com que modelo, com que estrutura, com que sistema processual penal? Então, quando a gente vai falar, gente, de processo penal, tem algumas questões fundamentais que me parece interessante a gente verificar. Então, o processo criminal, por si só, o simples fato de responder a um processo criminal, isso por si só pesa ao imputado, pesa ao réu. Responder um processo criminal é um ritual de degradação, de humilhação. Então, é importante ter essa noção, porque isso vai nos auxiliar quando mais à frente a gente verificar principalmente a questão da justiça penal consensual, ou como alguns preferem, justiça penal negociada. Para além dessa questão, também, sob o ponto de vista processual penal, é importante a gente tratar do quê? É importante a gente compreender que o processo é um risco. O processo é o reino da incerteza. Ou seja, o inocente pode ser, ao final do processo, condenado. E o culpado, ao final do processo, poderá ser absolvido. Então, é importante ter essas compreensões iniciais, introdutórias, preambulares, para a gente compreender um processo criminal. Dito isso,
o que é importante também nós trabalharmos? Para que eu tenho um processo penal? Então, o processo penal, os clássicos sempre conceberam o processo penal como um caminho necessário para se impor, para se aplicar uma pena. Mas, para além dessa visão clássica do processo penal como um caminho necessário para chegar a uma pena, é preciso fazer um exame constitucional do processo penal, uma análise do processo penal como, para além do caminho necessário para se chegar a uma pena, o processo penal também é um instrumento para resguardar os direitos e garantias fundamentais do imputado, para resguardar os direitos e garantias constitucionais do réu. E por qual razão? Como nós estávamos a colocar, todo o processo é um risco. O risco do inocente ser condenado e o risco do culpado ser absolvido. Mas para minorar, para mitigar, para atenuar esse risco, que ninguém quer, ninguém que opera o sistema de justiça criminal deseja, é que nós temos os direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões. Então, quando eu tenho um processo que resguarda, um processo que protege esses direitos e garantias fundamentais, um processo em que o réu teve contraditório, ampla defesa, devido processo legal, fundamentação das decisões, etc., a possibilidade, a probabilidade de um erro judiciário diminui. Ao passo que um processo que não respeita o devido processo legal, um processo que não respeita o contraditório, que as decisões não são fundamentadas, a probabilidade de um erro judiciário aumenta. Então é por isso que nós concebemos, numa análise constitucional, numa análise mais profunda, o processo penal para além de um caminho necessário para se impor uma pena. Em síntese, não se ignora que o processo seja um caminho para impor uma pena. Contudo, ele também é um instituto, é um fenômeno que está a serviço do projeto democrático. Então, nós temos essas duas análises, clássica e uma análise constitucional de para que um processo, para que nós temos um processo penal. Um grande pensador, um grande doutrinador no âmbito processual penal, o James Goldsmith, ele dizia que o processo penal é o termômetro. O termômetro do quê? O termômetro dos elementos autoritários ou democráticos de uma Constituição. Então, parafraseando Goldsmith, nós podemos dizer que o processo penal é o termômetro. Ele mede os elementos autoritários e democráticos de uma nação. Por isso que é importante esse cuidado com o processo penal. Dito isso, quais são os sistemas processuais penais? Quais sistemas processuais, tipos de processo, modelos de processo penal nós temos? Nós temos 3 grandes modelos de processo penal, 3 grandes tipos de processo penal. Nós temos o sistema acusatório, um modelo processual penal acusatório. Nós temos um modelo, um sistema processual inquisitório ou inquisitivo. E nós também temos um modelo processual que nós chamamos de misto, eclético, híbrido, que junta os outros dois. E aí a grande indagação é, quais são as características desses sistemas processuais penais? O que significa dizer que o nosso sistema processual é acusatório ou que o nosso sistema processual é inquisitório? Então vamos às características de cada um deles, para depois a gente verificar. E o Brasil adotou qual modelo? Qual é o modelo processual penal adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro? Então, o modelo acusatório, no modelo acusatório, por exemplo, nós temos uma separação das funções. Como assim, André? Então, eu tenho um agente que acusa e eu tenho outro agente que julga e um outro que defende. Então, as funções de acusar, de defender e de julgar, elas estão separadas. Elas não estão reunidas em uma única pessoa. Uma pessoa, um agente acusa, o outro julga.
Isso é característica do sistema acusatório. Por seu turno, no sistema inquisitório ou inquisitivo, eu tenho uma reunião das funções. Como assim, André? Que reunião das funções? A mesma pessoa que acusa, ela vai julgar. Eu reúno. Então, aquele que acusa também julga. Qual o nome desse modelo de processo? É o modelo inquisitivo ou inquisitório. Por seu turno, então, por exemplo, nós vimos que no sistema acusatório tem uma separação das funções. Mas é só isso? Não. Além disso, no sistema acusatório, eu tenho uma igualdade entre as partes, uma igualdade entre acusação e defesa. E eu vejo o réu, o denunciado, o imputado, o querelado, ele é visto como um sujeito de direitos. O réu tem direito. Isso no sistema acusatório. Já no sistema inquisitório ou inquisitivo, o réu não é um sujeito de direitos. Ele é encarado, ele é visto como um objeto do processo. E eu não tenho uma igualdade entre as partes. O réu é um mero objeto ali do processo e não há paridade entre acusação e defesa. E também no sistema inquisitivo, ele não respeita contraditório, ele não respeita ampla defesa. Já o sistema acusatório, ele respeita o contraditório, ele respeita a ampla defesa. Então, a gente já começa a verificar algumas diferenças do sistema acusatório e do sistema inquisitorial. Por exemplo, separação das funções, sistema acusatório. Igualdade entre as partes, sistema acusatório. Réu concebido como sujeito de direitos, sistema acusatório. Obediência, reverência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sistema acusatório. E já no sistema inquisitivo ou inquisitório, o que nós temos? Reunião das funções. O que nós temos mais, além da reunião das funções? O acusado é um objeto do processo. Não há uma igualdade entre as partes. E eu não respeito o contraditório e ampla defesa. Além disso, regra geral, um sistema inquisitivo, ele é sigiloso. O réu não sabe o que está acontecendo, as pessoas não sabem. Lembra daquela obra famosa, O Processo, do Franz Kafka? Então, lá no sistema inquisitivo, o réu não sabe o que está acontecendo, gera aquela aflição. Eventualmente, ele pode até saber que está sendo investigado, que está respondendo a um processo, mas não sabe o conteúdo, é sigiloso, não tem acesso a todos os elementos, todas as provas. E, regra geral, muitas vezes o sistema inquisitivo, além de sigiloso, ele é escrito. Já o sistema acusatório, regra geral, ele é público e oral. Então, a gente conseguiu destrinchar um pouco o que vem a ser o sistema acusatório, o que vem a ser um sistema inquisitório. Mas aí nós vamos para a questão fundamental. Qual é a questão fundamental para verificar o modelo de processo adotado por uma nação? Qual sistema processual aquele país, por exemplo, adotou? Para a gente falar se é acusatório ou inquisitório. E aqui é o nó górdio, aqui é o ponto nevrálgico. Porque além de separação das funções, igualdade, todas essas características são muito importantes, parte da doutrina, a meu sentir, com razão, vai sustentar que o que vai diferenciar um sistema acusatório ou inquisitório, a questão principal para nós fazermos essa diferenciação chama-se gestão da prova. Gestão da prova. Com quem está a gestão da prova? André, não estou entendendo nada. O que você quer dizer com isso? Quem está ali produzindo, confeccionando, atuando, buscando a prova, gerindo a prova, atrás da prova, trazendo a prova. Então, em um sistema acusatório, a gestão da prova está com as partes, acusação e defesa. Então, no sistema acusatório, são as partes que produzem a prova e trazem a prova para o processo. Porque vejam os senhores, de que adianta, formalmente, nós separarmos as funções, se na essência, aquele que deveria julgar, e o que o juiz tem de mais sagrado é a sua imparcialidade,
ele está, digamos assim, ativamente protagonizando a gestão da prova. Então, em um sistema acusatório, a gestão da prova está com as partes. E em um sistema inquisitório, a gestão da prova está com o magistrado. O juiz tem um protagonismo na gestão da prova. É por isso que nós dizemos que no sistema inquisitório nós temos um juiz protagonista, um juiz ator. E em um sistema acusatório nós temos um juiz espectador. O juiz ele tem um alheamento na gestão da prova. Então, deu para ficar claro, gente, a diferença do sistema acusatório e do sistema inquisitório? Além deles, como foi dito anteriormente, nós temos o sistema misto. E aí o sistema misto é o sistema que, híbrido, traz os dois modelos. Ele tem uma primeira fase inquisitiva, sigilosa, sem contraditório, sem ampla defesa, e tem, posteriormente, uma segunda fase com contraditório, com ampla defesa, com publicidade. Isso é o sistema misto, que ele é fruto, muitas vezes, se diz, da época ali da França napoleônica, ali da França pós-Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte. Surge esse sistema misto, o sistema misto. Tá certo? Então, sistema acusatório, sistema inquisitivo, sistema misto. A grande pergunta, qual é a grande indagação? Qual modelo o Brasil adotou? Qual modelo de processo foi adotado pelo Brasil? O Brasil adotou o sistema acusatório ou o Brasil adotou o sistema inquisitivo? Essa é a grande questão que nós temos que responder. Então, por um lado, indaga-se. No Brasil nós temos separação das funções? Temos. Segundo a Constituição Federal, o órgão que julga não é o mesmo órgão que acusa. A Constituição atribuiu ao Ministério Público a função de acusar na ação penal pública. Então, nas ações penais públicas, que são a regra do nosso sistema, a maioria dos crimes se move mediante ação penal pública, seja incondicionada, seja ação penal pública condicionada, o órgão acusador é o Ministério Público, promotor de justiça, procurador da República. Ao passo que, na ação penal de iniciativa privada, o acusador vai ser a pessoa vítima, o ofendido ou seu representante, que vai constituir um advogado, vai ter uma defesa particular, vai ter uma defesa privada que vai acusar. Mas esses que acusam, seja uma acusação pública, seja uma acusação particular, não se confunde com aquele que vai julgar. Então, a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, dispôs que compete ao Ministério Público oferecer, promover a ação penal de iniciativa pública. Vamos ler o texto constitucional. Diz o artigo 129 da Constituição, aspas, são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então tá aí, a Constituição brasileira separou as funções de acusar e julgar. A Constituição brasileira também trouxe o quê? Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, igualdade entre as partes. A regra do processo é que o processo seja o quê? Público. Então, indaga-se. Qual foi o sistema processual adotado pelo Brasil? E aí, por mais que sempre houve muitas críticas em relação a isso, o pacote anticrime, que nós vamos falar dele, a Lei 3.964, colocou até uma pá de cal sobre essa controvérsia. Prevalece, segundo uma análise constitucional, à luz da Constituição Federal, no Brasil adotou o sistema acusatório. Nós temos separação das funções, nós temos contraditório, nós temos fundamentação das decisões, nós temos igualdade entre as partes. Então, segundo a Constituição Federal, o Brasil adotou o sistema acusatório. O pacote anticrime, a Lei 3.964, através do artigo 3º-A, dispôs expressamente que o Brasil adotou o sistema acusatório. Contudo, esse dispositivo, o artigo 3º-A, está suspenso, a sua eficácia está suspensa por uma decisão da lavra do eminente ministro Luiz Fux, na ADI 6305. Então, esse artigo 3º-A
da Lei 3.964 está com a eficácia suspensa. Só que ele só, digamos assim, colocou no Código de Processo Penal o que a jurisprudência já trazia e que a Constituição já colocava. André, você está querendo dizer que nosso sistema não tem resquícios inquisitivos? É verdade. O sistema processual penal brasileiro, o Código de Processo Penal, tem vários dispositivos que possuem um resquício inquisitorial. Por exemplo, segundo o artigo 385 do Código de Processo Penal, por exemplo, o juiz, vejam os senhores, o juiz pode condenar o réu ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição. Isso é um traço inquisitivo do nosso sistema processual. E em vários outros dispositivos, como no artigo 156. O artigo 156 do Código de Processo Penal também diz que o juiz poderá produzir provas. Até na fase pré-processual, na fase de investigação, o juiz poderia verificar a questão da necessidade de ofício, de uma produção antecipada de provas. Ou, no curso do processo, se o juiz tiver dúvida sobre um ponto relevante, o juiz poderia determinar a realização de uma diligência, a realização de a busca de uma prova, o que é um resquício inquisitorial. Mas, como eu disse, o que prevalece, gente, é que o sistema processual penal adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. E o artigo 3º-A, agora, do Código de Processo Penal, com redação concedida pela Lei 3.964, pacote anticrime, coloca uma pá de cal sobre essa controvérsia. Lembrando, mais uma vez, que esse dispositivo está com a eficácia suspensa. Tá certo, gente? Então, analisado o que é o sistema acusatório, gente, analisado o sistema inquisitório, o que é o sistema misto e o modelo de processo que prevalece na doutrina majoritária adotado pelo Brasil, vamos ver esses dispositivos, esses resquícios de sistema inquisitivo no nosso Código de Processo Penal. Então, nós estávamos a dizer sobre o artigo 385. Vamos ao artigo 385 aqui. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada, fecha aspas. Então, como nós havíamos dito, esse dispositivo, esse artigo 385, que está lá no nosso Código de Processo Penal, e é importante a gente ressaltar o quê? Que o nosso Código de Processo Penal, ele teve uma inspiração não democrática. O nosso Código de Processo Penal foi inspirado no Código Rocco italiano, inclusive, ele entrou em vigor na época em que o Brasil passava por um regime de exceção, que era o regime do Estado Novo. Então, o nosso Código de Processo Penal tem essa inspiração, vão colocar, fascista, tá certo? Do Código Rocco, porque ele ingressou no nosso sistema jurídico nessa época em um regime de exceção. Então, por isso que muitas vezes nós vamos nos deparar dentro do Código de Processo Penal com esses resquícios inquisitivos ou inquisitorial. Agora, a grande indagação é essa. Muitos juristas vão colocar o quê, gente? Que esse artigo 385, por exemplo, não é compatível com o sistema acusatório que foi adotado pelo Brasil. Ele viola a Constituição, viola a nossa lei fundamental. Mas é só esse artigo 385? Não. Como nós falamos também, o artigo 156 do Código de Processo Penal. Vamos analisar ele, vamos aprofundar, vamos na literalidade dele. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Aspas. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E o que significa dizer isso? De ofício, ou seja, sem provocação das partes. O juiz por conta própria, o juiz sozinho, o que ele pode fazer? Inciso 1º, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, veja só, senhores, que agressão, que violência ao sistema acusatório.
ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas. Então, veja, a pessoa, o réu, o autor, o suspeito, no caso, sequer foi acusado, sequer existe uma acusação contra a pessoa, e o artigo 156, essa regra esculpida no Código de Processo Penal, autoriza o juiz de ofício, sem pedido do acusador, sem pedido do titular da ação penal, Ministério Público, por exemplo, ele de ofício, mesmo antes de existir a acusação, buscar o quê? Fazer o quê? A produção antecipada de provas, ou seja, o juiz ir atrás da prova. Tirando o juiz, digamos assim, dessa alheamento à prova que é tão importante. Por que você fala tanto da questão do alheamento do magistrado? Porque o que o juiz tem de mais sagrado dentro de um processo penal, dentro de um processo criminal, é a sua imparcialidade. E muitos estudos revelam que quando um magistrado e quando qualquer pessoa ela começa a ir atrás da prova, buscar a prova, a imparcialidade daquela pessoa, muitas vezes, começa a ficar comprometida. Então é por isso a crítica. E olha o que diz o inciso 2º do artigo 56. Ainda o artigo 56. O que o magistrado pode fazer? Está em vigor esse dispositivo. Aspas. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E aí, qual é a crítica que se faz desse dispositivo? Ou seja, se o juiz estiver em dúvida, ao invés de aplicar o princípio in dubio pro réu e absolver o denunciado, o que o juiz faz? Faz uma diligência, vai atrás da prova. Por isso que os críticos, aqueles entusiastas de um modelo e de um sistema acusatório, criticam bastante esse dispositivo. E tem vários outros, como no artigo 209, que autoriza o magistrado a chamar uma testemunha, a querer ouvir uma testemunha como testemunha do juízo, em que o magistrado reputa que aquela prova seria relevante para apurar a realidade dos fatos. Então, como a gente está colocando aqui, o Código de Processo Penal possui vários resquícios inquisitivos e inquisitoriais que, para parte da doutrina, estão em desarmonia, estão em desalinho com a nossa lei fundamental, com a nossa Carta da República. É por isso que parte da doutrina, até mesmo antes da Lei 13.964, do pacote anticrime, antes da redação do artigo 3º-A, alguns doutrinadores, era uma minoria, mas existia, alguns doutrinadores diziam que o sistema adotado pelo Brasil foi um sistema inquisitivo, um sistema inquisitorial. Por qual razão? Porque diziam eles, no Brasil eu tenho vários dispositivos, por mais que eu tenha a separação das funções, vários dispositivos vão autorizar o quê? Vários dispositivos autorizam o juiz a buscar a prova. E aí, segundo esses doutrinadores, segundo esses estudiosos e pensadores do direito, uma vez que eu tenho vários dispositivos que autorizam o magistrado a ir até a prova, o nosso modelo seria um modelo inquisitorial, porque a gestão da prova não estaria com as partes, mas a gestão da prova estaria com o magistrado. E alguns doutrinadores também chegam a sustentar que o modelo adotado pelo Brasil seria um modelo misto. Por qual razão? Porque nós teríamos uma primeira fase inquisitória e uma segunda fase acusatória. Essa primeira fase inquisitória, dizem eles, é o inquérito policial. E a segunda fase acusatória seria o processo judicial propriamente dito. Qual é a crítica que a maioria da doutrina faz a essas duas visões? Primeira crítica que se faz àqueles que dizem, sustento que o Brasil teria adotado o modelo inquisitivo na prática, ali no chão de fábrica, a legislação brasileira. Eles dizem que, olha, a nossa prática forense tem vários dispositivos inquisitivos. E aí, a doutrina majoritariamente, como criticam essa visão daqueles que dizem que o Brasil adotou o modelo inquisitivo? Diz o seguinte, quando nós vamos classificar o nosso sistema processual penal, nós devemos olhar para a Constituição, para a lei maior.
e não para o Código de Processo Penal, que é uma lei infraconstitucional, que deve obediência, que deve acatamento à Constituição Federal. Ou seja, o nosso sistema processual penal deve ser definido à luz da Constituição e não à luz de um dispositivo ou outro fixado em uma legislação infraconstitucional. E se esses dispositivos infraconstitucionais estão em desarmonia, se esses dispositivos estão em desalinho com a Constituição, eles devem ser retificados ou compreendidos como não recepcionados pela ordem jurídica ou inconstitucionais. Tá certo, gente? Por seu turno, aqueles que sustentam que o Brasil adotou o sistema misto, também algumas críticas se fazem, porque o que a doutrina majoritária vai fazer a crítica é no seguinte sentido: olha, nós estamos falando de modelo de sistema processual. O inquérito policial, por exemplo, a investigação preliminar, a instrução preliminar, é uma fase pré-processual. Ah, porque o inquérito é sigiloso, porque não tem muito bem ali um contraditório e etc. Tá, mas isso é uma fase pré-processual. Então, quando a gente está analisando um modelo, sistema processual penal, a gente está analisando uma fase processual. Tá certo, gente? Compreendida essa questão? Então, para sintetizar, prevalece majoritariamente que o Brasil adotou o sistema acusatório. Agora, a Lei 13.964, pacote anticrime, trouxe alguns institutos muito interessantes, que já vinham sendo implementados em vários outros países, vizinhos nossos, da Europa continental. Quais são esses outros institutos? Então, a gente visualizou que o pacote anticrime trouxe, por exemplo, o conhecido juiz das garantias. O juiz das garantias, tão badalado, todo mundo fala, que seria esse juiz das garantias, é um instituto que veio para o nosso sistema com a Lei 13.964, com o pacote anticrime. André, onde é que está o juiz das garantias? Onde é que ele está disposto na nossa ordem jurídica? Ele está lá entre o artigo 3º-B e 3º-F do Código de Processo Penal. Tá certo, gente? Então, o juiz das garantias está lá no artigo 3º-B, 3º-F. Só que aqui tem um detalhe muito importante, como a gente até já colocou anteriormente. Na ADI 6305, Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Fux, como essas questões, e de fato, opera uma revolução no edifício jurídico, no sistema de justiça criminal brasileiro, os impactos são vários e de diversas ordens e profundos, Sua Excelência suspendeu a eficácia do juiz das garantias. Então, além do artigo 3º-A, que diz expressamente que o Brasil adotou o modelo acusatório, o artigo 3º-B ao artigo 3º-F também está com a eficácia suspensa. O que tem a ver esse artigo 3º-B a esse artigo 3º-F? Esses dispositivos são os dispositivos que disciplinam o juiz das garantias. Mas bem, tá, a gente está falando do juiz das garantias, está falando onde é que ele reside, onde é que ele habita, a questão da eficácia suspensa. Mas o que consiste o juiz das garantias? O que vem a ser isso? Então, o juiz das garantias, ele funciona, ele tem uma competência para a fase de investigação, para a fase pré-processual. Então, o código vai dizer que compete ao juiz das garantias o controle, ele vai controlar a legalidade da investigação e vai salvaguardar e vai resguardar os direitos e garantias fundamentais. Então, vamos bater um papo aqui, vamos conversar aqui, depois a gente vai no código e destrincha, por exemplo, o juiz das garantias. Então, para a gente visualizar aqui, fazer um panorama geral, depois a gente coloca aí, para quem quiser tomar nota, a gente coloca tudo certinho. Aí, separa de forma conceitual. Vamos primeiro bater esse papo. Então, esse juiz das garantias ele vai fazer o controle da investigação, mas explica melhor como é que é isso. Então, por exemplo,
instauraram um inquérito policial. Vamos imaginar que ocorreu a prática de um fato aparentemente criminoso. Então, sumiu, por exemplo, um computador de um estabelecimento, outro fato criminoso, sei lá, uma pessoa agrediu a outra e a gente está apurando quem foi que não deu para ver quem era que teria agredido essa outra pessoa, dado uma facada, um tiro, um supapo. Então, veja só, aconteceu um fato aparentemente criminoso. Por conta disso, para apurar esse fato aparentemente criminoso, saber o que de fato aconteceu e quem praticou esse fato, será instaurado um inquérito policial. Quando esse inquérito policial ele é instaurado, o juiz agora não, veja, agora, como é que está acontecendo agora, na prática? Não, o juiz das garantias está com eficácia suspensa. Então, agora, na prática, não está sendo aplicado, mas a qualquer momento, o juiz das garantias pode retornar a ter sua eficácia ou, eventualmente, sequer ser decidido que ele não deve ser aplicado ao sistema de justiça criminal brasileiro. Mas vamos lá. Esse juiz das garantias, como é que ele funcionaria? Então, instaurou o inquérito policial, esse juiz das garantias é comunicado. Porque ele vai controlar a legalidade dessas apurações. Ele vai verificar, por exemplo, se não seria o caso de trancar a investigação. Por exemplo, instaura-se uma investigação para apurar um fato manifestamente atípico. Não estou conseguindo compreender. Por exemplo, um exemplo jocoso, aqui um exemplo hipotético, instaurou inquérito policial porque o Tício, sei lá, comeu casadinho. Isso não tem... Então, quando instaura esse inquérito policial, obviamente absurdo, teratológico, monstruoso, por exemplo, o juiz das garantias, isso está lá disposto lá no Código de Processo Penal, ele poderia já trancar essa investigação, porque é manifestamente teratológica. Então, quando instaura essa investigação, o juiz das garantias ele é comunicado. E aí, por exemplo, vai pedir uma interceptação telefônica, ou vamos pedir, o investigador ele quer pedir uma busca domiciliar, ele quer pedir uma prisão preventiva. Ele vai pedir para quem? Ele vai pedir para o juiz das garantias. Então, o juiz das garantias atua nessa fase pré-processual. E esse juiz das garantias, ele atua nessa fase pré-processual, isso, perfeito. E aí esses pedidos de interceptação telefônica, busca domiciliar, prisão preventiva e etc, etc, são feitos a ele. E qual é o sentido, qual é a finalidade desse juiz das garantias? E aqui tem toda a conexão com o sistema acusatório. Como nós estávamos a colocar. O que o magistrado tem de mais sagrado, o que o juiz tem de mais sagrado é a sua imparcialidade. E o juiz das garantias visa proteger, blindar a imparcialidade do julgador. Como assim, André? Como eu vou ter um juiz das garantias, um juiz que vai atuar nessa fase pré-processual, ele vai atuar do início da investigação até veja só, foi instaurado o inquérito policial. Esse inquérito policial vai colher elementos de informação, vai colher elementos contra a autoria, vai ouvir testemunha, vai fazer uma perícia, câmeras, etc. Então, esse inquérito policial vai colher esses elementos de informação. E quem é o destinatário desse inquérito policial? Então, o delegado instaurou o inquérito policial, na regência de um juiz das garantias, comunicaria o juiz das garantias da instauração do inquérito policial, e, após a apuração, se o delegado, por exemplo, a autoridade policial, entender que o Tício é o responsável, é o autor do crime, ele indicia, encaminha esses autos para o titular da ação penal, que na ação penal pública é o Ministério Público. E aí o Ministério Público, por exemplo, se ele entender que existe um crime, se ele entender que existe justa causa, que é um lastro probatório mínimo,
de materialidade e autoria. Houve um crime, tem provas aqui, elementos de que houve, elementos de informação de que houve, e que aquela pessoa teria praticado o crime. Então, numa hipótese como essa, havendo essa justa causa, estando diante do crime, o Ministério Público pode acusar, propriamente falando. E como é que o Ministério Público acusa? Através de uma petição chamada denúncia. Essa denúncia vai para quem? Vai para o juiz das garantias. Então, o juiz das garantias vai decidir se recebe a denúncia ou se rejeita a denúncia. O que você quer dizer com isso? É o juiz das garantias, ele, à luz de todos os elementos colhidos na investigação, diante dessa colheita, desses elementos, depoimento das testemunhas na delegacia, perícias e etc. Ele vai ver se existe viabilidade para uma acusação penal. Se nós poderíamos ali deflagrar essa ação penal recebendo a acusação, ou, tecnicamente falando, recebendo a denúncia, ou se no caso for ação penal de iniciativa privada, queixa. Então, qual que é a atuação desse juiz das garantias? O juiz das garantias, ele vai atuar desde a instauração do inquérito policial até o recebimento da denúncia ou queixa. Então, o Ministério Público, o inquérito vai ao Ministério Público. Se o Ministério Público não entender que é caso de arquivamento, o Ministério Público e também não tiver necessidade de pedir nenhuma diligência, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Fazer a acusação. Essa acusação vai para quem? Vai para um juiz. Que juiz é esse? É o juiz da causa que vai sentenciar? O juiz da instrução e julgamento? Não. No modelo do juiz das garantias, na disciplina, na regência do juiz das garantias, quem vai decidir se recebe a denúncia ou se rejeita essa denúncia é o próprio juiz das garantias. Tá certo? Então ele atua da instauração do inquérito policial até o recebimento da denúncia ou queixa. Essa é a atuação do juiz das garantias. Qual que é o objetivo, André, do juiz das garantias? Preservar a imparcialidade de quem? Do juiz que eventualmente vai julgar a causa. Do juiz da instrução e julgamento. O juiz que eventualmente vai decidir se condena ou se absolve o réu. Então, para preservar a imparcialidade desse magistrado, desse julgador, é que surge a ideia do juiz das garantias, com esse espectro de atuação. Vamos dar uma lida nos dispositivos do Código de Processo Penal para a gente compreender como é que ele está disposto no Código de Processo Penal. Vamos lá para o juiz das garantias. Vamos começar. Ele começa ali no artigo 3º-B. Antes disso, gente, só para contextualizar o que nós estávamos falando, olha só o artigo 3º-A, que também está com a eficácia suspensa. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Esse é o artigo 3º-A. Aí vem o 3º-B, que é aqui o que inaugura o juiz das garantias. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. E aqui, por exemplo, inciso 4º, por exemplo, competindo-lhe especialmente, inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 9º, determinar um trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Inciso 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Então está aqui, gente, alguns desses dispositivos que nós estávamos a comentar. Querem colocar alguma coisa? Querem anotar alguma coisa aí no material? O tópico, então, agora nós estamos em juiz das garantias, tá certo? Juiz das garantias é o título. Ponto de número 1. Quem quiser tomar nota aí, quem quiser registrar. Previsão legal. 2 pontos. Previsão legal. 2 pontos. É o responsável
pelo controle. É o responsável pelo controle da investigação. É o responsável pelo controle da investigação. E salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais. E salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais. Tá certo? Então tá aí, gente. Conceito de juiz das garantias. Coloquem uma atenção, embaixo aí do conceito. Atenção, 2 pontos. Colocaram atenção, 2 pontos? Então anote aí. O juiz das garantias está com sua eficácia suspensa. O juiz das garantias está com sua eficácia suspensa por decisão do eminente ministro, por decisão de Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Fux, por decisão de Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Fux, no bojo da ADI, 6305. Tranquilo, gente? Tá certo? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai destrinchando mais aí o juiz das garantias, vai colocando tudo isso que a gente bateu um papo, que a gente conversou, vamos colocando tudo isso no caderno, tá certo? A gente para aqui agora, vamos para o nosso quiz. Vamos ver se vocês se lembram aquilo que nós começamos aqui, falando sobre sistemas processuais, acusatório, inquisitório, misto, qual desses sistemas foi adotado pelo Brasil, tá certo? Vamos aqui para o quiz. Diz o enunciado: são características do sistema acusatório. São características do sistema acusatório. Vamos ver você que está aí na sua casa, Orlando. Vamos ver aí se você consegue me ajudar aqui. Quais são as características do sistema acusatório? Aí tem lá, alternativa A, sigiloso. Alternativa B, o acusado é um objeto do processo. Alternativa C, no sistema acusatório nós temos uma reunião das funções de acusar e julgar. E a alternativa D, gestão da prova. No sistema acusatório, a gestão da prova está na mão das partes. Quem gera a prova são as partes. E aí me digam, senhores, sistema acusatório, alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? O que os senhores nos respondem aí? Então tá aí, resposta: a gestão da prova, o protagonismo junto à gestão da prova, a produção da prova, está com as partes. Que partes? Acusação e defesa. A gestão da prova, então, está com acusação e defesa. Aí vamos para cá. Sistema acusatório, sigiloso? Não, pelo contrário. Sistema acusatório tem por característica, regra geral, ser um processo público. Alternativa B, sistema acusatório, o acusado é um objeto do processo. Negativo. Como nós vimos aqui, a exaustão, não é isso? No sistema acusatório, o acusado ele é concebido, ele é visto como um sujeito de direitos. Por exemplo, tem direito a produzir prova, o right to evidence, tem direito ao silêncio, tem direito a não realizar nenhum comportamento ativo incriminador. Então, no sistema acusatório, o acusado é um sujeito de direitos e não um mero objeto do processo. Alternativa C,
Sistema acusatório, reunião das funções de acusar e julgar. Negativo, né, gente? Sistema acusatório, nós temos uma separação das funções de acusar, defender e julgar. Nós lemos aqui a literalidade do artigo 129, inciso 1º da Lei Fundamental, da Carta da República, da nossa Constituição, que diz lá que é atribuição, função do Ministério Público promover a ação penal de iniciativa pública. Então nós temos uma separação. E por fim, a letra D, né? Gestão da prova com as partes, resposta correta. Temos mais uma aí? São características, agora o contrário, né? São características do sistema inquisitório. Alternativa A, presença de contraditório e ampla defesa. Alternativa B, publicidade. Alternativa C, igualdade entre as partes. E alternativa D, protagonismo judicial na gestão da prova. E aí, gente? A resposta é o quê? Mais uma vez, a alternativa D e a questão fundamental da gestão da prova. Essa questão da gestão da prova é uma questão, é um ponto fundamental para definir o sistema, se ele é acusatório ou inquisitivo. Isso aqui é muito importante, a gente tem que analisar quem é o protagonista na gestão da prova. E aí, comentando brevemente as outras alternativas, na alternativa A nós temos ali presença de contraditório pela defesa. Não. Inquisitório não tem contraditório, inquisitório não tem ampla defesa, não é público, a alternativa B fala de público, pelo contrário, sigiloso, como nós vimos, e também a alternativa C também equivocada. Igualdade entre as partes, negativo. Existe uma desigualdade entre as partes, uma desigualdade entre acusação e defesa. Então, a resposta correta poderia apenas e tão somente ser a letra D aí, protagonismo judicial na gestão da prova, ou seja, nós temos um juiz ator, nós temos um juiz protagonista, um juiz, um magistrado, que colocando em xeque a sua imparcialidade, vai atrás da prova. Nossa última questão, diz o enunciado: com fundamento na Constituição Federal, pode-se dizer que o Brasil adotou o sistema, vai lá, alternativa A, acusatório, alternativa B, inquisitório, alternativa C, misto, alternativa D, eclético. Como nós vimos aqui também a exaustão, né? De acordo, vamos lá, qual que é a resposta aí que o sistema vai dar? Com fundamento na Constituição, pode ser que o Brasil adotou o sistema aí, acusatório. E por qual razão isso, gente? Como nós vimos aqui, nós temos separação das funções, nós temos igualdade entre as partes, nós temos contraditório e ampla defesa, tá certo? Então, à luz da Constituição Federal, como diz o enunciado, o Brasil, doutrina majoritária, está esculpido, como nós fizemos a leitura aqui, da literalidade do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, o Brasil adotou jurisprudência pacífica, o sistema acusatório. Lembrando que tem partes minoritárias, tem setores minoritários que até antes da Lei 13.964, antes da lei do pacote anticrime, sustentava que o Brasil seria, na prática, um modelo inquisitório por conta daquele artigo 156 que a gente viu aqui, porque o juiz ele tem ingerência na gestão da prova, ele pode, inclusive, até mesmo condenar quando o Ministério Público, a acusação, pede a absolvição. Então, tem setores que sustentam, minoritários, que o Brasil adotou o sistema inquisitório, mas nós vimos que qual é a crítica que se faz a esses setores? A gente vai definir o nosso modelo processual, o nosso sistema processual, a gente vai medir ele pela Constituição, tá certo? E a Constituição é muito clara nesse sentido. E a alternativa C e D aí, que fala de misto e fala eclético, também é aquela crítica. Aqueles que sustentam que o Brasil teria adotado o sistema misto, parte deles vão sustentar o seguinte: não, a gente tem uma primeira etapa, uma primeira fase inquisitorial, que seria o inquérito, por exemplo, e uma segunda fase acusatória, que seria o processo. A crítica que se faz aqui nós estamos falando de sistema processual, inquérito é fase pré-processual, ok? Mas ainda tem alguns que falam, não, o Brasil adotou o sistema misto, porque nós temos dispositivos acusatórios e dispositivos inquisitórios. E aí, a doutrina fala isso, fala muito bem, a meu sentir, a doutrina majoritária, não existe pureza, nenhum sistema é puro. Aqui e acolá, você vai ter um dispositivo ou outro, que é um resquício, que é uma exceção que confirma a regra,
no caso do Brasil, que a regra, a maioria dos dispositivos são acusatórios, você vai ter aqui e acolá um dispositivo inquisitório que merece ser aperfeiçoado, merece retificação. Então, como a gente não tem pureza de sistemas, existe sistema puro, 100% acusatório, 100% inquisitório, a gente vai ter que ver o quê? O princípio unificador. Vai ter que ver como é que o sistema ele se comunica na sua essência. E o sistema brasileiro, em sua essência, ele inclina, ele se comunica, ele se espraia numa ótica de sistema acusatório, com separação das funções, com gestão da prova, protagonizada pelas partes, igualdade, contraditório, ampla defesa e as demais características. Tá certo, gente? Nosso quiz se encerrou aqui. Apenas de forma sucinta, vamos então fazer um breve resumo do que a gente conversou hoje. Então, primeiramente, nós vimos os sistemas processuais, sistema acusatório, as características, quais sejam separação das funções, igualdade entre as partes, presença de contraditório ampla defesa, gestão da prova com as partes. Por outro lado, também nós vimos o sistema inquisitivo, que tem como característica a reunião das funções de acusar e julgar, a ausência de contraditório ampla defesa, a desigualdade entre as partes, a não obediência aos princípios do contraditório ampla defesa e a gestão da prova com o juiz, sistema inquisitivo. E no sistema misto, como nós falamos, nós temos os dois modelos imbricados. Uma primeira fase sigilosa, uma primeira fase sem contraditório, ou seja, inquisitorial, e posteriormente uma segunda fase pública com contraditório acusatório. Esses são os três modelos. Modelo adotado pelo Brasil, modelo acusatório. E depois nós ingressamos no juiz das garantias, que foi o instituto que veio com a Lei 13.964 de 2019, ou seja, vigência em 2020, o juiz das garantias, que ele vai fazer o quê? Ele vai atuar nessa fase pré-processual até o recebimento da denúncia, inclusive. Então, instaurado o inquérito policial, até o recebimento da denúncia, inclusive, nós vamos ter aí a figura do juiz das garantias, que tem por objetivo fazer o quê, gente? Preservar, proteger a imparcialidade do juiz da causa, ou seja, do juiz que vai atuar lá na frente, do juiz da instrução e julgamento, do juiz que vai sentenciar, condenando o réu ou absolvendo o réu. Então, o juiz das garantias serve para proteger a imparcialidade do juiz da causa. Tá certo, gente? Então, em apertada síntese, foi isso que nós vimos na aula de hoje. E só uma pergunta derradeira aos senhores. O que os senhores podem sentir? A gente ainda não terminou ele, mas o juiz das garantias, ele está aproximando o nosso sistema de um modelo acusatório ou aproximando o nosso sistema de um modelo inquisitivo? Fica essa pergunta para a gente responder no nosso próximo encontro, tá certo, gente? Um afetuoso abraço fraternal, fiquem com Deus, tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.